Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Antes da gente começar, já fortalece aí no like, né? Deixa o seu comentário, verifica se você não é inscrito, né? Às vezes tem gente que acompanha e não é inscrito e tudo isso ajuda, né? O canal. Se você não me segue no Instagram, link na descrição. Te convido a me seguir, me acompanhar mais de perto, né? E para você que quer aprender comigo, né? Quer fazer meu treinamento, link na descrição. Pessoal, vocês já viram aí no título, esse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês a importância de a gente ter alvos definidos, né? Antes mesmo da gente entrar numa operação, porque tudo pode indicar ao êxito ou ao fracasso do trade, né? E eu vou mostrar algumas situações que aconteceram hoje, dia 17, inclusive eu estava na sala ao vivo, né, com o pessoal, e foram coisas que eu falei lá, e eu vou trazer aqui para vocês também, porque eu acho que quando a pessoa ela tá ciente disso, ela acaba tomando alguns cuidados a mais, né? Às vezes deixa de entrar em algumas operações por conta disso. O que são alvos, né, pessoal? Vou resumir para vocês. Basicamente, pessoal, alvos são aqueles pontos onde a gente vai buscar executar o nosso trade, onde a gente vai buscar zerar a operação ou fazer uma parcial. E aconteceu, pessoal, logo pela manhã, algumas situações aqui interessantes para a gente falar sobre alvo, tá? O primeiro movimento que a gente vê aqui no índice, o mercado ele abre um candle comprador. Assista o meu vídeo de abertura para você entender um pouco mais da dinâmica, né? Das possibilidades de trade, né? E aí o mercado ele volta a testar a mínima do dia. Opa, vamos voltar aqui. E aí ele rejeita, né? Mostra pressão compradora. Novamente nós vemos outra rejeição compradora. Aqui nós tínhamos uma confirmação, né, de um teste de mínima. Só que aqui, pessoal, aí entra a questão dos alvos que eu falo para vocês. Gravem isso com vocês, pessoal. O preço ele sempre vai tentar duas coisas: testar a máxima e testar a mínima. Então, se o preço acabou de testar a mínima aqui, há uma grande possibilidade dele vir fazer um teste de máxima. Perdão, é regra, pessoal? Não, não é regra. Mas 99% das vezes ele vai tentar fazer esse teste. E aí que mora a questão, né, de ter os alvos definidos. Por quê? Vamos imaginar que eu decida tomar esse trade, tá? E eu tenho todo esse risco aqui para essa possível região de alvo, né, de ponto de parada. Porque o correto é o meu alvo, ele tá na máxima do dia, porque nós não sabemos se o mercado ele vai romper. É o objetivo dele? É, mas a gente não sabe. E aqui, pessoal, muitas vezes, a gente às vezes já descarta de cara essa operação por conta de risco-retorno. Porque a gente vê aqui que nós temos um risco grande para uma possibilidade de retorno pequena. Eu não vou entrar em mérito aqui de vantagem, porque eu quero que vocês entendam, né, sobre como saber se é interessante ou não aquele trade, né, através dos pontos de entrada normais, né, que seria ali ruptura. Então, te bate o olho aqui e vê que não é interessante. Então, às vezes, se a pessoa toma esse trade aqui, às vezes o mercado ele pode chegar próximo do topo aqui e voltar a cair. E a pessoa, né, se ela assumir esse trade, ela tem que entrar ciente. O problema é, às vezes, a gente não entrar ciente, né? A gente não sabe que está correndo esse risco, perdão. E mais adiante, pessoal, acontece uma outra situação interessante com outro risco. Vamos lá, o mercado ele volta a trabalhar próximo da região de mínima, aí ele renova a mínima aqui, ó. Ele volta para a região. E aqui, pessoal, a garganta ainda tá ruim um pouco. Aqui, pessoal, a gente vê o Candle 11 confirmando novamente um teste de mínima. Perceba que o mercado ele agride aqui e segura, agride aqui e segura, agride aqui e segura de novo. Só que aqui, pessoal, nós temos um outro risco. Porque aqui, se a gente for pegar, a gente tem um risco-retorno interessante. Eu tenho esse risco para esse alvo aqui. Pô, ficou legal? Sim, ficou legal. O problema é que eu tenho um ponto de parada bem aqui, ó. Região do bola. Quem é meu aluno sabe que essa região é forte. E aí o que acontece? Eu posso comprar, o mercado às vezes ele testa essa região, entra a pressão vendedora e depois volta. Porque se o preço ele testa essa região aqui, pessoal, automaticamente na minha cabeça eu tenho que ele já deu alvo. Porque assim, o mercado ele trabalha pelo seguinte: tem um ponto de parada aqui. Se ele ganhou essa região, ele busca outro, né? Só que o que é ganhar? Porque muitas vezes a pessoa vê o candle fechando aqui acima, e a pessoa pensa, ah, rompeu, agora ele vai. Só que, pessoal, confirmação, né, de rompimento de região é sempre dois candles.
E aí a gente vê aqui, ó, o Candle 12 já sentiu rejeição nessa região. Candle 13 fechou acima, mas mostrando muita sombra superior. E depois, Candle 14 devolve totalmente esse movimento. Aqui, pessoal, né, eu tava toda hora na sala ao vivo falando, né, desses pontos de parada. Porque eu sempre falo, né, a sala é para levar o aluno a enxergar aquilo que eu estou enxergando e os riscos, né, que ele pode estar correndo ao pensar em assumir uma operação. E aí, pessoal, lá na frente, agora há pouco, tá, na real, o mercado, ele deu uma outra possibilidade, só que aqui estava um pouco diferente, tá? Por que estava um pouco diferente? Eu tinha pego um trade aqui também, tá? Só que aqui eu não vou nem comentar. Eu fiz uma venda, postei no Instagram, né, esse trade aqui. Basicamente foi no bola também. O mercado ele rompe aqui a região do bola, testa, deixa gatilho, eu peguei vantagem, consegui realizar parcial somente, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui, ó. O mercado ele marca fundo. Então, nossa, nessa região de fundo, ele começa a corrigir, e aí ele começa a corrigir e ele encontra um ponto de parada. Que ponto de parada que é esse? Região ali dos 101 mil pontos. E aí começa a briga, aí a gente tem gatilho aqui, aí o mercado volta de novo segurando, mais gatilho. Aqui, pessoal, a gente já teria leitura de uma venda. Só que o detalhe aqui, e a grande diferença dos demais, é que aqui nós tínhamos espaço para o preço buscar o fundo. Aqui eu tinha um risco, ó, mais ou menos assim, ó, para uma proporção assim. Ou seja, tecnicamente estava interessante. E perceba o que o preço faz. Ó, o mercado realmente afunda. Ele não consegue buscar, né, a mínima ali, mas perceba que ele entrega um movimento interessante. Foram aqui, ó, 330 pontos para um stop ali de 200 e vamos por 270. Entregou mais, né, de uma vez o risco. Então, quando a gente consegue, né, porque tem muita gente que só olha para o trade querendo visualizar o ponto de entrada, mas eu quero dizer para vocês que entender, né, sobre alvos é muito mais importante, porque às vezes uma operação ela está sendo caracterizada, mas às vezes ela não é interessante do ponto de vista de alvo. Entenda, eu falo muito isso para os meus alunos, vou falar para vocês também. O mercado ele não está nem aí onde você colocou seu alvo. Ele está preocupado, né? Ou seja, ele se importa com os pontos, né, que a gente tem, pontos técnicos, pontos de parada, máxima, mínima. Então, de que adianta, por exemplo, eu assumo um trade aqui, né, ali aquela compra que eu havia dito, com meu stop aqui, por exemplo, e deixo meu alvo aqui. Se o preço testar essa região aqui e entrar rejeição, ele vai devolver. Aí a pessoa às vezes quer que o mercado rompa para bater no alvo dela. Pode romper? Pode, mas saiba que primeiro o objetivo dele é segurar. Isso faz com que você já entre no trade muito mais ciente do que pode acontecer. Ou às vezes você até evite, né? Inclusive, poucas pessoas me mandou falando que pegou operação aqui, justamente por esses motivos que eu citei para vocês. Porque viram, né, que não estava interessante. E aqui, por exemplo, o cara que arriscou vantagem. Vamos imaginar que a pessoa pegou uma vantagem, né, uma entrada mais abaixo aqui, ó. Vamos pôr no 50% do candle com stop técnico. Ó, esse cara aqui, por exemplo, ele teria, né, conseguido uma parcial ali. Né, se a pessoa, porque isso eu ensino mais no meu treinamento. Né, o que é a vantagem, pessoal? É tentar se posicionar com stop um pouco mais barato. Mas no caso desse cara aqui, ó, por exemplo, abaixo do bola, já não seria tão interessante a vantagem, porque o alvo ainda ficaria acima do bola. Então, de qualquer forma, o meu alvo ainda ficaria comprometido, né, visto os pontos de parada do mercado. Então, assim, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês hoje nunca mais abra um trade sem que você saiba aonde o mercado pode parar, né? Quais os pontos de parada que tem pela frente, né, que podem servir de obstáculo para sua operação. Porque às vezes, pessoal, você até está entrando numa boa região. O problema é que não tem espaço para andar. Isso é super normal. Mas, às vezes, tem aquela pessoa que ela enxerga o seu risco, vê que não tem espaço, mesmo assim ela arrisca. Eu já fiz isso e faço em alguns momentos. Mas às vezes o stop está curto, né? Enfim, a gente leva outras coisas em consideração. Mas nunca fazer um trade sem identificar aonde que o preço pode segurar. Eu acho que isso é o primordial para a gente conseguir mais êxito nas nossas operações, tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro. Já te peço aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!